Pronto, então vamos lá. Hoje pela manhã eu estava tentando achar esse texto da Bíblia, né, que fala da marca da besta. Quando a gente viu ali dos pequenos e grandes, né? Aí de manhã não veio, mas agora veio. Que é aqui é Apocalipse capítulo 13, verso 16. Porque aqui diz o texto: a todos, os pequenos e os grandes, né? Aí os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aí eu explico isso aqui, ó. Quando o Apocalipse ele fala pequenos e grandes, ele já mostra as características de quem são esses pequenos e grandes. Colocou aqui um exemplo, ó, ricos e pobres. Então aqui ele está analisando a classe social, né? Com relação a poder econômico. Ricos e pobres, né? Livres e escravos. Então quando eu falar dos que recebeu o galardão, os profetas, os santos, tanto grandes quanto pequenos, ele está se referindo a essa situação social, né? Não é que é porque Deus considera uns pequenos e uns grandes, como alguns, como foi comentado aqui, né? Não, mas como Deus não considera nem pessoas pequenas e grandes, então ali está se referindo aos ímpios. Não, porque aqui na marca da besta diz a todos. A todos inclui quem? Só ímpios? O anticristo ele só vai impor a marca da besta só para os ímpios, não vai impor para todo mundo, não? Então, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Então, tanto a classe dos santos quanto dos ímpios tem grandes e tem pequenos. Tem ricos, tem pobres. Aí aqui o apóstolo Paulo, como na época havia escravidão, aí contextualizou os livres e os escravos. Hoje não tem escravidão, né? É claro que é no mundo. Então, esses livres e escravos aplica de uma maneira simbólica, né? Mas na época dele tinha escravidão. Aí ele colocou aqui, ó, livres e escravos, colocando esses pequenos e grandes, né? Mas aqui ele classificou como poder econômico, ricos e pobres, pequenos e grandes. Então, quando eu falo lá da sétima trombeta, que falou dos santos, pequenos e grandes, é nesse sentido. E, ó, na sétima trombeta, e foi o versículo 18, né? Aqui, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que ao teu nome. Então aqui, aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Então quando o Apocalipse fala aí aos pequenos e aos grandes, levou em consideração o poder social, né? No caso econômico, mas pode ser de cargo, de função, né? Pequenos e grandes, né? Autoridades. Em relação a cidadãos comuns, eles são grandes, né? Então é nesse sentido que o Apocalipse coloca, né? Então, tanto faz ser de santos ou de ímpios. Existem grandes e pequenos na sociedade. Então é nesse sentido aí, né? A sétima trombeta vai anunciar, vai dar essa guerra mundial, né? Que vai desencadear aí, no fim, o galardão. Então foi essa passagem que nós paramos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Se for levar esses pequenos e grandes ao pé da letra, tanto ricos como a pobres, tanto da classe dos santos que são ricos, que são grandes, como os que são dos santos, que os pequenos, que são os pobres, levar assim ao pé da letra o Apocalipse, né? É mais em relação à classe social, que fala aí essa questão de pequenos e grandes. E aí, tu parou nessa parte aqui, não foi? Na parte da manhã? Vamos continuar. Aí, o comentário dos adventistas no passado. Aqui o Smith, né? Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 348. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos. A citação do Apocalipse que ele coloca. E aí comenta: estes receberão a recompensa na vinda de Cristo, porque ele traz consigo o galardão. Mateus capítulo 16, verso 27, Apocalipse capítulo 22, verso 12. A plena recompensa dos santos, porém, só será alcançada quando entrarem na posse da nova terra. Mateus capítulo 25, verso 34. Então aí mostra que esse galardão acontece na vinda de Cristo e eles recebem a posse do reino de fato após o milênio, né? Quando eles entram na nova terra. Então a sétima trombeta tem relação com a segunda vinda de Jesus, para dar o galardão
segundo as suas obras. Aqui ele fala do galardão da recompensa dos santos e no versículo seguinte, que acontece na nova terra, né? Nós recebemos de fato o galardão, a posse da nova terra, da Nova Jerusalém. Fala também do galardão, da recompensa dos ímpios. Aqui dos santos é a vida eterna e aqui para os ímpios é a morte eterna. Apocalipse capítulo 11, verso 18. E para destruíres os que destroem a terra. Quando é que vai haver a destruição na sequência desses eventos? Aqui já é após o milênio, né? Os santos recebem o galardão após o milênio, quando toma posse da nova terra. E os ímpios recebem a sua destruição também após o milênio, quando eles vão sitiar a cidade santa, como a gente já viu. Aí vai cair fogo do céu e ali vão ser destruídos. Isso aqui, esses eventos estão dentro da sétima trombeta. Estão observando isso? Então aqui, ó, na sétima trombeta, descreve todos esses eventos, ó. Então fala daqui da transferência do reino para Deus e Cristo, o enfurecimento das nações, a Terceira Guerra Mundial, chegou a tua ira, as sete últimas pragas, o tempo determinado para o julgamento dos mortos, que é no milênio, pelos santos. Depois terminou o juízo no céu. Após os 1000 anos eles descem, né? Aí concede o galardão aos teus servos com a pós da Nova Jerusalém, a destruição de todos os ímpios, todos aqueles que se rebelaram contra a lei de Deus. Então quer dizer que a sétima trombeta, ela vai desde quando até quando? Sair do santuário até o final do milênio. Desde quando Jesus recebe a posse do reino, quando termina o juízo, aí ele desce, né? Sobe com os santos, faz o juízo, o milênio, desce, os santos tomam a posse e os ímpios são destruídos. Então vai desde o fim do tempo de graça até depois do milênio, quando os ímpios são destruídos. Satanás, os anjos caídos e todos aqueles que se rebelaram contra a lei de Deus e rejeitaram a salvação de Cristo. Então, o toque da sétima trombeta, ela envolve todos esses eventos, até chegar nesse último. Aí, quando ele mostra o tempo desse toque da sétima trombeta, aí vai mudar a cena e vai abrir no céu, no santuário de Deus, vai ser vista a Arca da Aliança, né? Que é aqui o verso 19. Então veja que o Apocalipse ele já mostra quais são os eventos da sétima trombeta. Na própria descrição do que está escrito aí do capítulo 11, do verso 15, vai até o verso 18, mostrando o lapso de tempo, e agora o verso 19 vai dar um detalhe que vai acontecer aí nesse período, né? Aqui o verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E aí sobreveio vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, que aqui é na sétima praga. Então já localiza esse evento na sétima praga. Você vê que a própria descrição do texto já mostra onde é que ele acontece, né? Então deixa eu voltar aqui para os que destroem a Terra, que vão ser destruídos definitivamente, né, do planeta. Então você observe que ali é uma sequência de fatos, né, que vai acontecendo até o último, a sétima trombeta. Aqui vem o Lee Smith, considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 348. E de destruíres os que destroem a terra. Aí coloca aquela citação do Apocalipse. Referindo-se ao tempo em que todos os ímpios serão para sempre devorados pelos fogos purificadores que sobre eles descerão do céu da parte de Deus e que fundirão e renovarão a terra. Apocalipse, ou 2 Pedro, capítulo 3 verso 4 e Apocalipse, capítulo 20 verso 9. Então, essa parte do toque da sétima trombeta está se referindo a esse evento quando Deus vai mandar fogo do céu, quando ele sitiar a cidade santa, e aí vão ser destruídos. Aí continua dizendo, por aqui ficamos sabendo que a última trombeta atinge o fim dos 1000 anos. Então ela vai desde o fim do tempo de graça e vai até o fim dos 1000 anos, quando ele destrói os ímpios. O toque da última trombeta que ele está se referindo é a sétima trombeta do Apocalipse, né? Então o toque dela percorre todo esse período. Como a gente viu o próprio Apocalipse mostrando os eventos que acontecem na sétima trombeta, né? Então, os irmãos entenderam o porquê que a sétima trombeta vai desde o tempo do fim do tempo da graça até depois do milênio?
Porque o próprio Apocalipse descreve os eventos da sétima trombeta e coloca até depois do milênio, com a destruição dos ímpios. Com a posse dos santos, né? Recebendo o galardão na nova terra, e os ímpios recebendo o seu galardão, a sua recompensa, que é a morte eterna. Então, é por essa descrição que nós falamos que a sétima trombeta vai até depois do milênio. Até quando de fato o reino de Satanás seja totalmente destruído, inclusive ele e os seus súditos. Aí, quando termina essa descrição de quando começa o toque da sétima trombeta e quando ela finaliza, aí o Apocalipse vai mostrar uma outra cena, que é onde João contempla a Arca da Aliança, que foi o que a gente viu. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Aí, continuando a leitura de Will Smith, ele fala: depois de introduzir a sétima trombeta no versículo 15, o primeiro acontecimento que chama a atenção do vidente é a transferência do reino do domínio terrestre para o celeste. Examinando este campo de visão, somos levados uma vez mais a retroceder no versículo que temos debaixo dos olhos, e a nossa atenção é chamada para o final do sacerdócio de Cristo, a última cena na obra de misericórdia a um mundo culpado, em favor de um mundo culpado. Então, isso aqui tem mais a ver com o início, né? Quando mostra que transferiu o reino, recebeu a posse e terminou o ministério dele. No final do sacerdócio de Cristo, como a gente viu. Então, aí a gente observa que a introdução do Apocalipse, né? Quando o anjo vem para iniciar a intercessão, recebe muito incenso, porque na fase do lugar santo, passa muito tempo ali intercedendo. Depois vai para o Santíssimo e aí lança o incensário. Para mostrar que é todo esse período que acontece as trombetas. Aí Tiago White, aqui no livro Minha História, na página 213. Essas passagens mostram que os sete anjos não recebem as taças da ira de Deus para derramar sobre a terra antes que o do céu seja aberto. O templo do céu, pela voz do sétimo anjo, terceiro ai, é resultado da voz do sétimo anjo. Capítulo 8 verso 13, capítulo 9 verso 12 e o capítulo 11 verso 14. As sete pragas são derramadas com a voz do sétimo anjo, de modo que as pragas são futuras e representam o terceiro ai. Uma visão do que a gente já viu, né? Que aí, esse versículo 19 é que faz toda essa revisão. Mostra lá o santuário e depois mostra que isso acontece na sétima praga. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Saraiva. Não. Oi? A página. Do que do Smith? 340. Ah, do Tiago White, 213, é. Então aqui mostra o santuário de Deus e mostra a sentença, né? Então, essa cena que abre a parte do que já foi falado antes, que o João vê o santuário de Deus se abrindo, vê a Arca da Aliança, e aí vê vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa cena acontece na sétima praga, né? A Arca da Aliança mostrando a intercessão de Cristo no santuário. Dentro da Arca da Aliança tem o quê? A lei de Deus, a lei do juízo, que será mostrada para a humanidade, porque que eles se perderam. E aí vem a grande saraivada. Já morreu. O terremoto, que é no início da sétima praga, e depois o castigo, que é a grande saraivada. Terremoto onde acontece a ressurreição especial. E a grande saraivada, que é o último castigo ali das sete últimas pragas. E em breve terminará o drama com relâmpagos, trovões, vozes, terremoto e grande saraiva, que constituirão a última convulsão da natureza, antes de todas as coisas serem renovadas, agora no fim dos 1000 anos. Naquele tempo, a humanidade não terá abrigo. As cidades ruirão num potente terremoto. As ilhas fugirão e os montes já não se veem. E outra vez os ímpios dão largas à sua dor com blasfêmias, porque a praga da saraiva é muito grande. Então, ali vai mostrando as cenas até o fim e ele retrocede ali falando do evento da sétima praga, né? Que vai aparecer a lei de Deus no céu, na Arca da Aliança.
que a gente já estudou sobre isso, né? Quando Jesus vier, na sétima praga, na sétima trombeta, vai aparecer no céu os 10 mandamentos. Os ímpios vão olhar e aí vão perceber que aqueles que eles estavam perseguindo era realmente o povo de Deus. E eles que se achavam ser o povo de Deus eram o lado errado da questão. Vai olhar para os pastores, vão ver que eles foram enganados, vai haver aquela matança, como a gente já viu, né? No estudo das pragas. Então, é nesse momento aqui, né? Então, o Apocalipse, quando chega nessa parte da sétima trombeta, ele volta lá para a sétima praga, para mostrar que vai ter esse momento de aparecer a Arca da Aliança no céu, e dentro dela vai mostrar os 10 mandamentos, eles vão ver e vai acontecer essa cena da sétima praga, né? E a grande saraivada. Então a gente observa que o Apocalipse tem trechos dele que ele segue uma ordem cronológica. Aí depois ele para a cena e volta para mostrar uma outra coisa. Como foi o caso aqui, né? Quando abriu no céu e mostrou a Arca da Aliança no momento da grande saraivada, que aqui foi a sétima praga. A gente tem que ler os textos e observar qual é o tempo em que eles acontecem. Você vê que no início da sétima trombeta, ele já foi anunciando quais são os eventos que acontecem na sétima trombeta até o fim, que é a destruição dos ímpios, definitiva. Aí quando se abre-se no céu o santuário de Deus, aí já é uma outra cena que apresenta-se no Apocalipse. E aí essa nova cena acontece em que momento? Aí fala, grande saraivada. Ah, então é na sétima praga. O terremoto, que a gente já viu que ia acontecer na sétima praga, com a ressurreição especial, e a saraivada. Então a gente tem que observar o que o próprio texto ele nos conduz para que momento da história vai acontecendo. Vai se desenrolando, né? Porque a lógica deveria ser os eventos acontecendo de maneira cronológica, né? Como está escrito. Escreveu isso, depois escreveu isso, depois escreveu isso. Aí seria até mais fácil para a gente estudar o Apocalipse e saber a sequência de cada evento. Mas o Apocalipse ele não se comporta dessa maneira, como a gente está vendo. Então a gente tem que ler o texto para saber até que parte dele, até que trecho está se referindo ao acontecimento, porque vai mudar a cena e vai mostrar uma outra coisa, e já vai levar para outros eventos que vão acontecer na linha do tempo. E aí a gente tem que montar cada evento desses, né? Para localizar em que momento da história nós estamos ao ler essas cenas do Apocalipse. Pronto, aqui já concluímos a leitura do Apocalipse das sete trombetas. Já termina aí, né? Cadê? Não, termina essa aqui, ó. Com a grande saraivada, verso 19. Aí agora vai mudar a cena, aí vai pro capítulo 12, e aí já vai retroceder no tempo, né? A sétima trombeta vai só até aí, até a grande saraivada. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, observou alguma coisa que não foi visto, que quer comentar? Se não, a gente faz a conclusão aqui das sete trombetas, né? Que a gente já viu aqui todas. Então, chegamos à conclusão das sete trombetas. Então, os irmãos observaram que quando a gente estudou trombeta após trombeta, até chegar na última, não tem como essas trombetas se repetirem, porque elas já são conclusivas no tempo em que elas se cumprem até chegar na última. Aí como é que vai repetir tudo isso de novo? Não, não tem como repetir. Ela já delimita o tempo que elas acontecem. No início, na introdução das trombetas, como a gente viu, né? Depois chega na sexta, mostra aquele espaço de tempo que é o que nós estamos hoje, entre a sexta e a sétima. Agora vai vir a sétima. Como é que vai se repetir tudo? Não tem como. Então, o Apocalipse ele já deixa delimitado o cumprimento das trombetas. Diferente de outras profecias que mostram, dá a entender que tem uma dupla aplicação, né? Mas pelo que a gente vê aqui, não tem como fazer uma dupla aplicação. Apesar de que tem partes dos textos das trombetas que dá a entender que tem uma dupla aplicação. Por isso que muitos irmãos interpretam as trombetas como se aplicando novamente, né? Mas só dá a entender mesmo, mas pelo que a gente vê aqui, é bem delimitado o tempo que elas acontecem. Então chegamos na conclusão, né? Então Oi? Danilo. Aqui é Guilherme Miller. Danilo. Então, Guilherme Miller, no seu livro, na página 116, né, como a gente já leu no início, ele diz: a estas três trombetas, contendo dentro delas os três ais, né, que é as três últimas, a quinta, a sexta e a sétima, são uma descrição dos juízos de Deus, dos juízos que Deus enviou e enviará em cima da besta papal, a abominação de toda a terra. Não é isso que a gente comentou hoje pela manhã? Que a quinta e a sexta trombeta foi sobre Roma papal. E essa última também não vai ser sobre Roma papal quando ela voltar a reinar? Por isso que ele comentou aqui, né? O juízo de Deus desses três ais é o que Deus enviou a quinta e a sexta, e é a que ele enviará a sétima em cima da besta papal.
Então, os três ais é para o reino papal. As duas ele já enviou, né? A terceira a gente está esperando que ele, quando vier o cumprimento dela. Então, quando a gente estudou sobre a quinta e a sexta trombeta, nós vimos que aconteceu lá em Roma Oriental, quando o papado assumiu o governo do Império Romano, né? Teve as invasões bárbaras das 10 tribos, o Império Romano Ocidental, o Roma Imperial caiu, aí veio o Império Romano Papal, veio a quinta e a sexta trombeta, aí esses são os juízos que Deus enviou e o que ele enviará, que é a sétima trombeta, quando a besta sentar no trono universal e começar a reinar novamente e perseguir o povo de Deus. A última grande batalha, na última trombeta, na última guerra, que vai acontecer entre o anticristo e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a trombeta que ele enviará e que nós estamos aguardando, né? No devido tempo, ela vai se cumprir. Só teria como saber depois do decreto. Aí dá para fazer a contagem, né? Quando sair o decreto, quando terminar o tempo de graça, aí toca a sétima trombeta. Aí a última grande guerra começa com a Terceira Guerra Mundial. As trombetas anunciam guerras e anunciam a queda de um império. Só ali, perto do decreto de morte, né? Que vai ser tocada a sétima trombeta, mais ou menos. Então aqui Guilherme Miller fala: ao soar da quinta trombeta, Roma Papal começou a mostrar uma fraqueza. Não é? Ela estava governando ali o mundo inteiro. De repente surge lá os árabes, começou a guerrear contra o Império Romano Papal, aí começou a declinar, né? Roma Papal. Por isso que ele soar aqui a trombeta, a Roma Papal começou a mostrar uma fraqueza, que em cada era subsequente tem se manifestado cada vez mais, até que seu poder civil desmoronou e sua presunção eclesiástica deve afundar. Ao soar da sétima trombeta, para não mais se levantar para sempre. Então, quando o papal se levantar novamente, a sétima trombeta será tocada e o seu reino irá cair para nunca mais se levantar, né? Porque agora vai se levantar e quando for derrotado, não vai se levantar novamente para perseguir o povo de Deus. Essa vai ser a última vez. E aí chegará o fim do reino papal com a sétima trombeta, com a volta de Jesus e com a destruição do mal, e assim os santos resgatados tomando a posse do reino, juntamente com Deus, Jesus Cristo, os anjos e todos os remidos, né? E é aqui com o toque da sétima trombeta que o reino papal vai chegar ao seu fim. Os dois toques da quinta e da sexta levou o reino papal a cair no passado. Quando ele se levantar, o toque da sétima trombeta levará à queda do reino papal no futuro. E assim terminamos o nosso estudo das sete trombetas do Apocalipse. Aí o próximo assunto que iremos falar, na verdade, é uma continuação das trombetas, né? É mostrando como é que os adventistas interpretaram no passado e como foi a evolução da interpretação das sete trombetas até chegar hoje. Praticamente a visão dos adventistas no passado é essa que a gente viu aqui. Apesar de que teve algumas aplicações diferentes que eles fizeram no tempo deles, né? Porque eles achavam que Jesus ia voltar naquela época. Aí fizeram outras interpretações. Por exemplo, a Fúria das Nações, que fala aí, né? Que a gente viu aqui como no futuro, como a Terceira Guerra Mundial. Eles interpretaram na época dele como sendo uma guerra que aconteceu lá na Europa. E aí seria um anúncio da segunda vinda de Jesus. Mas depois se viu que não era isso, né? Só algumas interpretações assim que eles fizeram no passado, que está no livro do Ian Smith, mas que a gente não é em consideração porque foi o que eles pensaram no passado, né? Mas a gente vê que a profecia se aplica realmente para o futuro. E aí, a continuação que a gente vai fazer aqui desse estudo é explicar a evolução da interpretação das trombetas. Depois do tempo dos adventistas. Como é que se interpretaram as trombetas? Com a evolução da história dos adventistas. Surgiu a igreja, aí morreu Ellen White, aí veio outros adventistas. Como é que eles interpretaram? Mudaram a interpretação? Mudaram. Como foi que eles entenderam? Até chegar nos nossos dias. E aí a gente vai entender, ver aí as interpretações que existem sobre trombetas. E aí eu ia gastar mais ou menos Trombetas ou segundos? trombetas. A evolução da interpretação das trombetas. Como aconteceu. A gente viu aqui a interpretação como ela é no Apocalipse. Mas hoje não existem muitas interpretações. Como foi que aconteceu isso? Houve uma evolução até chegar no que tem hoje, para ter uma dupla aplicação.
Aí depois da morte de Ellen White dos pioneiros, começaram a mudar a interpretação das trombetas. E aí eu ia mostrar essa evolução, até chegar nos nossos dias. E aí a gente finaliza por completo o assunto das trombetas. Continuo para falar dessa evolução. Não, não vai dar tempo não. Não dá não tempo, já. Porque louva até os 13 aqui e aí já dá o tempo. 5 horas. E o pôr do sol aqui, ó, 5 horas, 5. que 20. É, eu acho que Vai, dá para vai falar. ficar pela metade. Você não vai conseguir em 20 minutos dizer toda essa evolução. É muita coisa. Não, eu não vou me aprofundar nessa evolução, não. Eu só vou falar de modo geral. Ah, eles interpretaram assim. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Aí já passo para outras interpretações até chegar na Consegue última. fazer em Sei. menos de 20 minutos, né? Caso. Menos de 20, 4 já. menos de 20 minutos, não sei. Se eu consigo, eu posso resumir. Então, quando chegar na hora, você para pra gente. Então, não vou fazer mais, né? Ah, sim. A de hoje tava boa, né? Eu acho que nessa evolução das Poxa, trombetas. Poxa, do quê? o deles também tá até na história da câmera também ali. É. Poxa, Eu não sou adventista, não, é? Eu não faço parte da história também, não, do adventista, não, é? antiga assim como a do Uri Smith. Trombeta. Vamos ver se eu consigo resumir. Pronto, aqui é a história porque o adventista, nós sabemos que os adventistas interpretam a profecia de acordo com a história, não é assim? No passado, e vai evoluindo para o presente e vai mostrando até chegar no futuro, como a gente fez aqui com as trombetas. Então, esse é o método historicista. Então, nós adotamos esse método para interpretar as profecias, né? Então, o Lee Smith, a gente já viu basicamente como ele interpretou, né? Tirando as interpretações que o tempo dele, mas que tem a ver com o futuro. Então, basicamente, o Will Smith ele interpretou as trombetas dessa maneira aqui, né? Colocando a primeira trombeta mais ou menos ali no terceiro selo e colocando a sétima trombeta ali em 1844. Porque quando abriu ali aquela cena do santuário, abrindo, mostrando a Arca da Aliança, então, os adventistas na época interpretaram ali como sendo o toque da sétima trombeta, porque se mostrou ali a Arca da Aliança e abriu-se ali o céu, então essa abertura do céu é como se fosse abrindo o lugar santo, o lugar santíssimo, e mostrando a Arca da Aliança. Então, ali estaria representando Jesus saindo do santo para o santíssimo, em 1844. Então, ali o toque da sétima trombeta começou em 1844. Eles interpretaram dessa maneira, né? Quando abriu-se a cena e foi vista a Arca da Aliança, eles interpretaram que ali era o toque da sétima trombeta. Mas nós já vimos que, pelas características do Apocalipse, o toque da sétima trombeta só acontece quando termina o tempo de graça. E não quando Jesus vai iniciar o seu ministério no lugar santíssimo. Qual deles que interpretou que na sétima trombeta era em 1844? E já falei Já, aqui, era o já Will Smith que. interpretando os pioneiros adventistas. Mas você botou o texto dele que dizia que era lá no tempo que termina a intercessão. E porque Então, ele mudou a posição? Ele tinha uma posição e mudou? então, é o que eu disse. Os primeiros adventistas, eles aplicaram essa profecia para o tempo deles, lá do grande desapontamento, né? Jesus estava voltando, os sinais do sol na lua, nas estrelas, e aí quando tô, então aí foi estudar o santuário para saber a profecia do santuário de Daniel de 14, para saber o que foi que deu errado, que Jesus não veio, e aí uma das explicações que eles acharam foi essa da sétima trombeta. De que ali estava mostrando que Jesus estava saindo do santo para o santíssimo. Quando abriu o céu, o santuário de Deus, e foi vista a Arca da Aliança, é para mostrar que foi aberta a cortina do lugar santíssimo, no santuário celestial, e ali representou Jesus saindo do santo para o santíssimo. Ele aplicou dessa maneira nos adventistas. Mas, ao mesmo tempo que eles fazem essa aplicação, ele também mostra que isso tem a ver com o futuro. É como se fosse uma contradição, né? Ele diz que é de uma forma, mas depois ele escreve e também diz que é de outra. Porque, na verdade, o Apocalipse ele mostra sendo de outra, que é só no fim de tudo, né? E não no tempo dos pioneiros lá em 1954. Mas ele também faz essa aplicação. Eles fizeram essa aplicação, né? Então, estou mostrando aqui que tem essa divergência dentro do livro, mas que, na verdade, a aplicação é para o futuro. Então, os adventistas interpretaram aqui a sétima trombeta dessa forma, colocando para 1954, quando se abriu o santuário de Deus, foi vista a Arca da Aliança. Aí então foi vista a Arca da Aliança, então ali é Jesus saindo do santo para o Santíssimo, porque aí foi vista a arca.
Porque até então, as seis trombetas não foi no lugar santo. Quando chegou na sétima trombeta, aí Jesus não estava mais no lugar santo, porque abriu-se o céu e viu a Arca da Aliança. Então ele foi para o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Eles interpretaram dessa forma, e aí eles explicaram dessa maneira o grande desapontamento de 1054. Só que pela descrição que nós vimos, não é em 1054 que que acontece o toque da sétima trombeta. Acontece de fato, de sair do santo para o santíssimo. Mas não mostra aqui o toque da sétima trombeta, que as características são diferentes. Então, quando abre-se o céu e é vista no santuário de Deus a Arca da Aliança, isso acontece durante a sétima praga, como a gente viu ali, né? Que é a cena em que no céu aparece na Arca da Aliança os 10 mandamentos. Só que ele interpretaram lá para ver 54, quando Jesus sai do santo para o Santíssimo. Entenderam a explicação? Como aplicou no passado e como se aplicou, como a gente viu aqui no futuro, com a posse do reino e ao fim do tempo de graça. E na própria estrutura do Apocalipse, não entendeu. Qual foi a parte que não entendeu? Os adventistas no passado, quando veio o grande apontamento, em 1954, e ele foi estudar o porquê de ter sido o grande apontamento, eles viram pela doutrina do santuário que Jesus saiu do santo para o santíssimo, não foi? Quando eles leram essa passagem de Apocalipse 11, verso 19, não vai dar os 20 minutos. Ah, Antes, Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Não é? Quando eu disse que abriu-se então o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança, eles entenderam que esse abrir-se é como se estivesse abrindo as cortinas do santuário do lugar santíssimo, que separa o do santíssimo, abriu-se, e aí foi visto a Arca da Aliança. Aí entendeu? Ah, foi aberto. É como se Jesus estivesse aí saindo do santo para o santíssimo, porque abriu-se de fato as cortinas do lugar santíssimo, e ele foi para esse lugar, onde está a Arca da Aliança. Então eles interpretaram essa cena aqui como a abertura do lugar santíssimo para Jesus sair do santo para o santíssimo, que aconteceu em 1844. Aqui foi entendido que aqui aconteceu o toque da sétima trombeta. Ele saiu do. Aí Com- eles entenderam que foi o toque da Da sétima trombeta. daí, Os pioneiros pensaram assim. sei que não, fui colocar a bateria cheia de menina, que eu sei fazer, me dê. Pelo que a gente viu aqui no início, mostrando a sétima trombeta, quando é que ela toca? Quando Jesus sai do Santo ao Santíssimo? Ou quando ele termina a sua obra lá, no Santíssimo? Não é quando recebe a posse do reino? Logo no início, ó, a gente viu aqui, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta. Quando o anjo toca, o que acontece? Houve grandes vozes dizendo: reino no trombeta é transferido o reino deste mundo de Satanás para nosso Senhor e o seu Cristo, para o Pai e o Filho. Quando é que acontece essa transferência, como a gente já viu? Quando ele termina a sua intercessão no santuário celestial, quando termina o juízo. Como é que a sétima trombeta toca no início do juízo, se aqui está mostrando que ela toca no final? É. Então, quando eles leram o final da descrição da sétima trombeta, eles entenderam que abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. Eles entenderam que aqui era a sétima trombeta toca quando inicia o juízo. Só que quando a trombeta toca é o fim do juízo. Isso aqui é uma cena à parte que aparece para complementar a sétima trombeta, como a gente já viu. Porque quando abre-se o santuário de Deus, né, e é vista a Arca da Aliança no céu, acontece o quê? O terremoto e a saraivada. Isso acontece no início do juízo. Isso acontece lá na sétima praga, já no fim, já terminou o juízo, já vai lá no final dos flagelos do Apocalipse, do castigo de Deus aos perdidos, e aparece no céu essa arca. Você vê que essa arca ela só aparece na sétima praga. Como é que pode aparecer na sétima praga se a trombeta está tocando antes, mostrando que é no final? Então não faz sentido colocar essa trombeta para o começo de 1954, se aqui ela está colocando por fim no período das pragas. Não tem sentido, né? Então aqui é uma quebra de cena. Observa aqui, ó. Apocalipse a- 11, verso 15. Ele vai mostrar o toque da sétima trombeta quando começa e quando ela termina. Quando é que ela começa?
quando é transferido o reino deste mundo para nosso Senhor e seu Cristo. E nesse tempo acontece o quê? As nações se enfurecem, vai ter a Terceira Guerra Mundial. Nesse tempo, na sétima trombeta acontece o quê? Chegou a tua ira, as sete últimas pragas. Quando a sétima trombeta toca, acontece as sete últimas pragas. Vai vendo a sequência. Depois vão ser julgados os mortos no milênio. Depois recebe o galardão na nova terra. E aí, quando vão sitiar a cidade, os ímpios são destruídos. Pronto, mostrou todo o espaço de tempo da sétima trombeta. Quando termina o tempo de graça, quando termina o juízo, e vai até a destruição dos ímpios, após o milênio. Pronto, mostrou o período de espaço de tempo que toca-se a sétima trombeta. Aí, quando vem o verso 19, ele quebra essa cena e vai mostrar uma outra cena, que é o santuário de Deus que se abre e é vista a Arca da Aliança. E essa cena acontece em que momento? Em 1844. Essa cena acontece quando tem a Grande Saraivada, na sétima praga. Então, esse evento de aparecer no céu a Arca da Aliança e dentro dela tem a lei de Deus é visto na Grande Saraivada, na sétima praga. Não é justamente esse texto que nós mostramos que quando chegar na sétima praga vai aparecer a lei de Deus no céu? É esse texto aqui. Quando a gente estudou as pragas do Apocalipse, vocês lembram? Que chegamos na sétima praga. Na sétima praga, a gente mostrou aqui esse evento de abrir-se no céu e ser vista a Arca da Aliança e ser vista a lei de Deus. E quando eles viram a lei de Deus e o quarto mandamento brilhando mais, eles olharam para eles e viram que foi enganado. Olharam para os pastores. Esse evento aqui que acontece, esse cumprimento. Por isso que coloca essa abertura do santuário ser vista a Arca da Aliança na Grande Saraivada. Aí pegar esse evento aqui para colocar em 1944, isolando só a primeira parte do verso, como eles fizeram, quando na verdade a continuação do texto vai mostrar em que momento essa Arca da Aliança vai ser vista, que é na Grande Saraivada, aqui foi visto o erro que eles cometeram. Os meus adventistas só pegou a primeira parte, abriu o santuário de Deus, serviço às alianças, porque na sexta trombeta não aconteceu o cumprimento em 11 de agosto de 1640. Em 1644, eles já achavam que aqui é a sétima. Mas na verdade não é, porque entre a sexta e a sétima tem o capítulo 10, né? Que fala do grande apontamento, e tem o capítulo 11, que não é trombeta nenhuma tocando. Para depois vir a sétima, que é aqui. Aí aqui é só um parênteses que é aberto para mostrar que essa Arca da Aliança que vai ser vista no céu acontece na sétima praga. Porque quando tocar a sétima trombeta, não vai acontecer as pragas do Apocalipse até a última. Aí tá mostrando que quando chegar na última, que é na sétima trombeta, vai aparecer no céu a Arca da Aliança. E isso acontece dentro da sétima trombeta. Então não quer dizer aqui que isso acontece em 1954, a Grande Saraivada. Então, vê que a continuação do texto, ele mostra quando acontece essa Arca da Aliança vista no céu. Acontece na Grande Saraivada. E esse evento é sétima praga, não é 1954. Só que eles isolaram o texto pegando só a primeira parte. Abriu-se então o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Pegaram só para essa primeira parte, isolaram e disse, oxi, se foi vista a Arca da Aliança é porque ela não tinha sido vista, né? Porque Jesus estava no lugar santo até a sexta trombeta. Então, se aqui na sétima foi vista a Arca da Aliança, então Jesus passou do santo para o santíssimo, em 1644. Eles só pegaram só essa parte. Mas se ler a continuação do texto, vai mostrar em que tempo essa arca vai ser vista. Quando a arca foi vista, o que aconteceu? A continuação, a segunda parte. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, os primeiros adventistas, eles só pegaram a primeira parte, como se fosse uma continuação da sexta trombeta, que foi 11 de agosto de 1640. Em 1644, pegaram essa primeira parte, então aqui começou o toque da sétima, quando na verdade o céu se abre e é vista a Arca da Aliança. Quando isso acontece, sobrevêm relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então a Arca da Aliança é vista na sétima praga, na grande saraivada. Não é vista em 1854. Então, aqui é por exemplo, das trombetas, que dá a entender que é uma coisa, mas é outra. Pegaram só a primeira parte e não viu quando é que essa primeira parte acontece. É explicado aqui na segunda parte. Essa
A Arca da Aliança é vista no céu quando acontece relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa foi a parte não vista pelos primeiros adventistas. E aí aplicaram a sétima trombeta como sendo 1844. Foi vista a Arca da Aliança, então Jesus estava no santo até a sexta trombeta. Na sétima foi vista a Arca da Aliança, então foi aberto. Bateria tá acabando. Tá fora. É. Aqui o cabo. Então foi. Jesus ficou no lugar santo até a sexta trombeta. Na sétima foi vista a Arca da Aliança. Então ele passou por Santíssimo. E isolou só essa primeira parte do verso 19. Só que a segunda parte mostra quando isso acontece, na Grande Saraivada. Entendeu agora por quê? Eles têm colocado a sétima trombeta para 1844, porque eles entenderam que a sexta trombeta Jesus estava no santo, né? Ali no altar de incenso, ali no altar de ouro, tá, com quatro pontas. Aí quando vem a sétima trombeta, abre-se o céu e mostra a Arca da Aliança. Aí então Jesus agora vai para o lugar santíssimo. Aí achou que era a sétima trombeta, aí ficou só naquela parte. Isolou aquela parte do texto, não mostrou o resto, que o resto fala como é que acontece. A Grande Saraivada. Terremoto, ressurreição especial, vozes, trovões, né? A voz de Deus é ouvida, anunciando o dia e a hora, que diz vozes, trovões, que quando Deus fala acontece isso. Terremoto, a terra estremece, a ressurreição especial. Eles vão ouvir a voz de Deus e a grande saraivada, o castigo dos ímpios, sétima praga. É nesse momento que vai ser vista a Arca da Aliança no céu. Aí foi uma das explicações na época que eles acharam para entender que a sétima trombeta era Jesus saindo do santo para o santíssimo, porque foi vista a Arca da Aliança. E aí foi uma das explicações usadas para explicar o grande desapontamento. Foi o toque da sétima trombeta. Mas, na verdade, o toque da sétima trombeta estamos esperando aí, né? Começa com o fim do tempo de graça, as sete últimas pragas sendo iniciadas ali, o derramamento de cada uma, até chegar na última. Então, essa parte final do verso da sétima trombeta é para acrescentar um detalhe que é da última, das sete últimas pragas, que é a sétima. É só para acrescentar esse detalhe que ele não acrescentou quando foi relatando, né, as características da sétima trombeta. Aí vai ser chegou a era de Deus. Pronto, começou as sete últimas pragas. Aí na sétima praga ele vai acrescentar um detalhe que acontece na sétima trombeta, que é vista a Arca da Aliança e eles vão ver a lei de Deus no céu. É só por isso que muda a cena, né? Abre-se o santuário de Deus no céu e é vista a Arca da Aliança. Ele faz uma quebra de narrativa. Começa falando da sétima trombeta, as características dela, como o fim do tempo de graça, a Terceira Guerra Mundial, a transferência da posse do reino para Nosso Senhor e Seu Cristo, as sete últimas pragas caindo, e aí ele acrescenta esse detalhe na sétima praga, que vai ser vista a Arca da Aliança no céu. Só acrescentar esse detalhe. É uma informação que é colocada com essa quebra de cena mostrando a cada aliança vista no céu. Aí, na época, foi essa interpretação que eles fizeram, né? Mas, pelas características que a gente viu aqui, não faz sentido estar tocando essa trombeta até hoje. E tem muitos adventistas que creem nessa interpretação, que acreditam que nós estamos no toque da sétima trombeta. E que ela vai concluir na volta de Jesus. Na verdade, estamos na sexta ainda, né? Como na verdade nós estamos no espaço de tempo entre a sexta e a sétima. A sexta trombeta concluiu o seu toque e agora nós estamos no espaço de tempo, que a gente mostrou aqui quando vimos o assunto das trombetas. Deixa eu ver aqui o quadro. Tá vendo? Aqui, ó, nós já explicamos isso, eu vou repetir, porque os irmãos esquecem, né? Colocamos aqui esse quadro para mostrar. Na descrição do Apocalipse, até a sexta trombeta, mostra Jesus no lugar santo. Aí tem esse espaço do Apocalipse para chegar na sétima trombeta, que acontece só em Apocalipse capítulo 11, verso 15. Então, do capítulo 10, o capítulo 11 até o verso 14, não fala de sétima trombeta. Quando chega no verso 15, aí fala de sétima trombeta. Por que acontece isso? É estranho acontecer, devia ser na frequência. E existe um porquê. É porque entre o toque da sexta trombeta e da sétima, vai acontecer esses dois eventos. O do capítulo 10, o grande desapontamento. O do capítulo 11, o juízo. Já aconteceu o grande desapontamento? Já se cumpriu completamente o juízo de Deus? Fala no capítulo 11, verso 1? Não, ainda não foi concluído. Então, quando concluir esse evento, qual o próximo evento que vai vir? A sétima trombeta, que é quando
O reino deste mundo passou a ser nosso Senhor e do seu Cristo. A transferência do reino. Termina a intercessão de Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo. Aí, Daniel capítulo 7, verso 14. E foi-lhe dado o domínio e o reino. Aí Jesus recebe a posse do reino. Quando termina a intercessão. Em que momento nós estamos? Nessa fase do juízo, não é? Nesse momento aqui do juízo, que trombeta está tocando? Nenhuma. Nós estamos no espaço de tempo entre a sexta e a sétima. A sexta, ela concluiu com a queda do Império Turco-Otomano. Lembra que os flagelos sobre Roma Papal veio, e aí eles não se arrependeram da sua idolatria, dos seus roubos, da sua feitiçaria, da sua apostasia, e terminou ali a sexta trombeta de Roma Papal. Roma Papal já passou. Agora não tem uma Papal perseguindo ninguém, nem matando ninguém. É esse espaço de tempo que nós estamos. Não tem nenhuma trombeta tocando. Já se cumpriu as seis trombetas do Apocalipse. Falta agora se cumprir a sétima. Mas enquanto não chega à sétima, tem dois eventos no meio entre a sexta e a sétima. O desapontamento e o juízo. Nós estamos no juízo. Quando concluir-se o juízo, aí vem a sétima trombeta. Então não dá para pegar essa sétima trombeta e colocar no tempo do juízo, no início do juízo, no fechar a porta da graça. Dominical. A mensagem do terceiro anjo vai se propagar amplamente, todo mundo vai ouvir, todos foram advertidos. Fecha a porta da graça para todo mundo. Terminou o tempo de graça, terminou o juízo. Não vai ter mais advogado nem juiz no céu. Aí já está se fechando a boca. Depois do decreto ainda. Ah, depois aí é pro Cristo. Não é? As pessoas não têm que ouvir a mensagem primeiro para cada um tomar uma decisão. No alto clamor do terceiro anjo. Aí vai ser o fechamento de fato, porque Jesus não vai interceder mais por ninguém. Vai se cumprir a Apocalipse capítulo 22, verso 11. Quem é justo, continue. E quem é. Pronto, então. Ali vai dar a sentença final e não vai ter mais advogado nem juiz no céu. Terminou o juízo. Aí vai cair o quê? As sete últimas pragas. Já está mostrando que terminou o juízo. Nas sete pragas tem o quê? Sétima trombeta. A ira de Deus. Sétima trombeta. Chegou a ira. É na sétima trombeta que chega a ira de Deus. Então, o que está observando é que os irmãos não entenderam completamente isso aqui, né? Por isso que está repetindo, tá. Agora que tá vindo as perguntas, está repetindo para ficar fixado isso. Que trombeta está tocando nesse tempo? Nenhuma. Nós estamos nesse espaço de tempo entre a sexta e a sétima. E nesse espaço de tempo, o Apocalipse coloca dois eventos. Quais são os dois eventos? O grande apontamento, Apocalipse 10, verso 1, e o juízo, Apocalipse 11, verso 1. E vai até o 11. Aí, verso 14 vai mostrar outros eventos, né? Mas começa com o juízo. E aí, só no versículo 15 que vai falar de sétima trombeta. Então, nessa sequência de eventos, vem a primeira trombeta, cumpriu a primeira trombeta, vem a segunda, vem a terceira, cumpriu a terceira, vem a quarta. Queda do Império Romano Imperial. Vem a quinta trombeta, começa o declínio do Império Romano Papal. Sexta trombeta, mostrou ali a queda do Império Romano Papal por completo, né? O Roma Papal caiu o Império Turco Otomano, pronto, cumpriu a sexta trombeta. Não tem mais sexta trombeta tocando, porque ela já se cumpriu, o Roma Papal já foi embora. É a queda de um império, né? Que vê aqui, a queda as trombetas não representam a queda de impérios, a sexta trombeta representa a queda do Império Papal. Passou o reino papal, já se cumpriu a sexta trombeta. Que trombeta tá tocando agora? Nenhuma. Mas tem eventos que acontecem entre a sexta e a sétima. Grandes apontamento, juízo. Grandes apontamento, aconteceu? Aconteceu. Aí qual é o próximo evento? Juízo. O juízo já se concluiu? Não. Então estamos aqui. Quando concluir esse evento, que é o juízo do povo de Deus, vem a sétima trombeta. Chegou a ira de Deus. Derrama-se as sete últimas pragas, é transferido o reino para o Senhor e o seu Cristo. A terceira guerra mundial, as nações se enfurecem. Chegou o tempo do juízo dos mortos. Juízo, Jesus vai para o céu, leva os santos, passa o milênio, julgando o mundo ímpio. Depois, o galardão dos justos na nova terra e a destruição daqueles que destroem a terra. O fogo que vai descer do céu da parte de Deus. Aí conclui a sétima trombeta. E é a queda definitiva deste reino papal que iniciou com a perseguição com a lei dominical e é concluído de fato com a extirpação do mal por completo no final do milênio. E aí, ficou claro agora dessa vez? Pronto, então agora nós concluímos o nosso culto.